Chegou o dia do desencarne de Etna, minha esposa. Depois de 40 e tantos anos de cultivo espiritista e de haver amealhado elevadas credenciais de espírito e ter penetrado vezes sem conta o plano espiritual em sã consciência, cumpria-lhe vir para aqui em estado de profunda inconsciência. Sua arteriosclerose a entregara a um derrame cerebral, caindo em estado de sonolência aguda. Enquanto o desligamento não fora ordenado, por 4 dias permanecera no leito, sem fazer mais do que respirar e gemer surdamente à espera de algum recurso, de um socorro que só a morte poderia ofertar. Isso mesmo através dos trâmites consequentes em escala favorável. Etna fora esposa exemplar, mãe carinhosa e espírita fervorosa em obras, vinha armada de seus merecimentos, de suas validades conquistadas à custa de uma vida saturada de trabalhos. Suas preces foram feitas em palavras e em obras de solidariedade humana. A faculdade mediúnica espocada, a incorporação a tornara capaz de servir a quem não via, a quem não sabia de onde vinha, nem para onde iria. Muito conseguiu, e quanto o sabe Deus, pondo suas possibilidades ao serviço do próximo em geral. Durante os 4 dias de espera, ora o espírito se recolhia, forçando a vida junto ao corpo em frangalho, ora se desligava um pouco, forçava a saída, mas era retido. Nós, cientes do que ocorria, velávamos pela criatura imortal, pelo espírito em vias de libertação. O ambiente estava repleto de amizades. Seu corpo já não lhe conferia devida filtração das vibrações felizes emitidas por tantas mentes, mas seu espírito, de quando em quando, sentia uma paz, um gozo que não era do mundo. De minha parte, obtive permissão e transportei para um ambiente de morte o maior número possível de padres arrecadados àquelas trevas. Queria fazê-los compreender alguma coisa, pelo menos que as ações humanas, boas ou ruins, nunca ficam em esquecimento, e ali ficaram, entre muitas centenas de outros espíritos, algumas dezenas de ex-sacerdotes, observando o curso cíclico de uma lei fundamental, evidenciado através do fenômeno chamado morte. Eu já os havia feito conhecer outras espécies de desligamentos, assim como os fizera assistir a alguns ligamentos ou encarnações. Eles oravam, agora humildemente, sem a pretensão de perdoar e menos ainda absolver. Compreendiam que, acima de todas as cogitações humanas, de toda e qualquer cogitação, feliz ou infeliz, é que paira a imaculada justiça. Saibam, enfim, respeitar aquele que de fato dá a cada um, segundo as suas obras, através da lei, do recurso que é íntimo em tudo e em todos, nada deixando para trás, nada deixando em esquecimento. Quando o desligamento se deu, ou foi ordenado, assim como se recolhe alguém aí, estirado sobre uma maca e transportado para um recinto hospitalar, assim foi Etna colocada em tal peça para singrar os ares, atravessar algumas divisas magnéticas, algumas fronteiras espaciais, carregada por aqueles que julgavam lhe dever algumas gratidões. Uns eram agentes serviçais do bem, que se haviam utilizado de sua faculdade para servir a outros e que agora penhoravam reconhecidos sentimentos em favor de quem lhes fornecer um instrumento de ação. Outros eram aqueles servidos que vinham aguardá-la nos umbrais da libertação, a fim de testemunhar gratidão. Outros ainda eram amigos e convidados, estudiosos e aprendizes, que, saídos do mundo armados de títulos, vinham completar saberes no formidando laboratório da morte.
a caravana aportou em uma região que era um lugar de paz, uma vila plantada entre bosques floridos, entre jardins olorosos, entre fontes cantantes, um lugar próprio para recuperações daquela ordem. A chegada fora notada por avultado número, que vindo pelos caminhos terrestres, ou pelo chão, e outros pelos caminhos do ar, vieram saber da ocorrência. Um informante anunciou-lhes: simplesmente isto, queridos irmãos, uma preta velha desencarnou depois de servir a Deus através do Consolador e do próximo. 40 e tantos anos de trabalho nas hostes do batismo de espírito, um derrame cerebral e o carinho desta grande maioria. Eis tudo, por ora. Há de seguir-se, entretanto, o recebimento daquelas dádivas que se acham amadurecidas no espírito. Disso cuidará o Senhor através de seus servos prepostos para tanto. A multidão espalhou-se e Etna foi recolhida a um leito de hospital. Imitando ao Divino Mestre, ela dera-se no mundo por muitos anos a impor as mãos sobre milhares de sofredores. Agora, a par de medicamentos outros, vigorosos passistas vinham beneficiá-la com essa mesma terapêutica. E foi melhorando, e foi acordando, até que pôde levantar-se e andar por entre aqueles bosques floridos, por entre aqueles jardins olorosos, por entre aquelas fontes cantantes e aqueles carinhosos amigos.